Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes 49, programa 49. Estamos no YouTube, estamos também no Spotify e vocês se inscrevam aí, curtam, compartilhem nos nossos dois canais, é facinho achar, tá tudo certo. E estamos aqui com o Thiago Saraiva hoje para comentar a derrota do Flamengo na Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca e também o Campeonato Paulista. Vamos começar aqui com a Recopa Sul-Americana. Meu caro Saraiva, o que você tem a falar do Independiente Del Valle, campeão aí da Recopa Sul-Americana? Giovanni, nós falamos aquele dia que o Flamengo tinha total condições e tem condições de ganhar do Independente Del Valle, tanto que ganhou, né, de 1-0, mas acabou aí nas penalidades, sendo surpreendido pelo time do Independente, que acabou com o título da Recopa. E o Flamengo, né, agora com seu querido Vice Pereira, né, Giovanni? Vice Mais um Pereira. vice-campeonato no currículo. E tá difícil do homem explicar e a torcida engolir agora, né? O Flamengo deu sopa e o Del Valle não deu suco. Acabou que Del Valle levantou mais uma taça e o Flamengo acumula mais um vice-campeonato. Mais um vice-campeonato esse ano, terceiro já, né? Aliás, terceiro não, porque não chegou nem vice do Mundial, né? Foi terceiro colocado. Mas de todo jeito ele tinha três match points, o nosso Vitor Pereira, e simplesmente não conseguiu ganhar nada até Tem agora. uns colegas aí que já estão chamando ele de Vice Pereira, viu? Vice Pereira, justamente. No Corinthians foi vice na Copa do Brasil, perdeu para o próprio Flamengo, né? E no Flamengo agora tem dois vices e um terceiro lugar. Começa bem, né? Bem mal. Começou bem. Torcida tá É. amando. E nós, Giovanni, nós apoiamos. Continua aí, Vitão. E o futebol segue com aquela velha história, né? O craque perdendo o pênalti. O Jorge André Arrascaeta fez o gol aos 96, 51 do segundo tempo, o gol que levou o Flamengo para a prorrogação, depois foi para pênalti, e o próprio Arrascaeta bateu o primeiro pênalti e jogou na mão do goleiro. É aquela história, né, Giovanni? Pra errar tem que bater, né? O craque bateu e como você já colocou, é sempre assim, né? O cara que no jogo brilha acaba depois nas penalidades, muitas vezes sendo castigado com um erro de penalidade e nesse caso custou o título para o Flamengo. Custou o título do Flamengo, Independiente Del Valle pela primeira vez campeão da Copa, da Recopa Sul-Americana, né? Eu acho que, assim, eu assisti o jogo ontem, o Flamengo jogou muito mal. Ainda não jogou naquele ponto de ser o Flamengo que a gente espera que seja, né, Giovanni? Na verdade, eu tô achando que tá acabando o ciclo. Tô achando que tá acabando o ciclo e tô achando que é hora que o Normalmente Flamengo, tem, né, essa questão do ciclo, né? acho que é hora do Flamengo simplesmente repensar o elenco, porque essa turma tá velha, já tem 4 anos do grande Flamengo de 19, né? E assim, tá muito claro, o Flamengo ontem não conseguiu jogar, não conseguiu fazer jogadas de efeito. Vitor Pereira tá perdido ainda. Tá perdido ainda. Ele tirou o Pedro, velho. Precisando de gol, ele tirou o Pedro. Tirou o Pedro, tirou o Everton Ribeiro, tirou, tirou metade do time. Botou o Giovanni, Gerson no banco só no segundo tempo. e nós falamos aqui também anteriormente que a preparação do Flamengo para a temporada também não foi uma preparação de uma equipe que almejava tantos torneios e títulos, né? Exatamente. O Flamengo fez aí quase 60 dias de férias. E para quem tem três torneios importantes no espaçamento aí de um mês, foi uma preparação bem ruim. Essa aqui é a verdade. Bem ruim. Mas, enfim, o Independiente Del Valle está de parabéns. É um projeto já de muito tempo, já de longa data deles, um projeto de vamos dizer, espanholização do futebol, né?
O Independiente Del Valle é um clube empresa, evidentemente, todo mundo sabe, mas é um clube que já há alguns anos, não foi, desde 2016, tem causado estragos na vida dos times sul-americanos, sobretudo os nossos, né, Sarai? Tanto São E Paulo quanto Corinthians e Flamengo, agora todos vítimas desse Independiente Del Valle. é Bom, um bom vamos time, passar. né, Giovanni? Um bom time com uma boa estrutura administrativa e, como você colocou, o planejamento é importante, né, para um clube empresa chegar ao alto nível do futebol, né? É um time super bem montado. Esse é super bem montado. Também ajuda também a tabela do campeonato equatoriano, né, que não começou ainda. O Independiente Del Valle está descansado. Jogou a terceira partida nessa temporada. Então ele está totalmente descansado, ele está totalmente refrescante, vamos dizer assim. E o Flamengo está cansado. O Flamengo Percebe-se que teve está um cansado. desgaste, né? Uma preparação não Maratona de jogos, correta para uma maratona de jogos, né? De viagem, realmente. principalmente de viagens, né? O deslocamento do Flamengo aí, a locomoção aí, a logística do clube flamenguista aí não foi muito adequada para a quantidade de torneios e pela relevância que os torneios tinham no início de temporada flamenguista. Exatamente. Então vamos aqui só ver a quantidade de títulos. Bom, o maior campeão segue sendo o Boca Juniors, 4 títulos, maior campeão da Recopa. O River Plate tem 3 e o São Paulo e o Inter são os maiores e o Grêmio são os maiores do Brasil com 2 títulos cada um. São Paulo 93, 94, o Inter 2007, 2011 e o Grêmio 96, 2018. Repare que o título do Atlético do Independiente Del Valle foi o terceiro título equatoriano, porque a LDU tem 2 títulos, em 2009 e em 2010. Quando em 2008 ela ganhou a Libertadores, em 2009 ela ganhou a Sul-Americana, tudo em cima do Fluminense, e ganhou a Recopa de 2009 por ser campeã da Libertadores de 2008 e a Recopa de 2010 por ser campeã da Sul-Americana de 2009. Então temos aqui, além deles, temos o Olímpia do Paraguai, 2 títulos, Independiente da Argentina, 1 título só. Lembrar que a Recopa Sul-Americana começou na década de 90. Para você ver, o Independiente é o maior campeão da Libertadores, mas a Recopa começou na década de 90. Então por isso que ele tem 1 título só de Recopa e tem 7 de Libertadores. Cruzeiro, uma vez, em 98. Vélez Sarsfield, uma vez, campeão, 97. Atlético Nacional, uma vez, 2017. Palmeiras, em 2022. Flamengo, em 2020. Em cima do Independiente Del Valle. Aliás, é curioso aqui, o Flamengo tem 1 título em cima do Independiente Del Valle e um vice para o Independiente Del Valle. E o Independiente Del Valle tem 1 título em cima do Flamengo e um vice para o Flamengo. É o equilíbrio, Independente né? Del O Valle. equilíbrio aí. É. Nacional do Uruguai tem 1 título, 89. Ah, começou em 89, então a Recopa. Colo-Colo 92, Cienciano 2004, Cienciano do Peru. Santos 2012, Corinthians 2013, em cima do São Paulo, que foi uma tristeza. Para a alegria Atlético geral da Mineiro, nação. Atlético Mineiro em 2014, Defensa e Justiça em 2021, em cima do Palmeiras. Esse foi sim uma alegria geral da nação. Ah, esse eu E concordo. aí, e aí os outros Giovanni, vices-campeonatos, por né? país aí, ó. Tem por país aí. Como é que ficou agora? Para o país, Brasil segue com 12, Argentina com 10, Equador foi a 3, Paraguai 2, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai 1 e o México tem um vice. Porque, se eu não me engano, o Chivas Guadalajara ganhou o Sul-Americano uma vez. Muito bem, é isso. Copa tá tudo certo. Vamos passar para o Campeonato Carioca, Sara? Vamos, bora de carioca. Bora de Carioca, tivemos rodada nesse fim de semana e vamos dizer o Depois de seguinte: muito tempo, né, Giovanni? Ficou parado aí só com jogos atrasados durante um bom tempo, né? depois de 15 dias, rodada 9 do Campeonato Carioca, faltando 2 rodadas Finalmente uma para rodada terminar. completa, né? Faltando 2 rodadas para terminar o primeiro turno, a primeira fase, né? Bom.
Já temos o Flamengo classificado e a equipe do Flamengo que jogou com reservas contra o Botafogo em Brasília, campeonato mais candango, como diria, campeonato carioca mais candango que existe, como diria Thiago Saraiva. Flamengo com reservas venceu o Botafogo por 1-0 no sábado pela Cazé TV, com a equipe toda botafoguense, claro, todo mundo ridicularizou o Botafogo, entre aspas, né? Mas, enfim, agora aquilo que era dificuldade para o Vasco, em termos de classificação, agora virou uma dificuldade para o Botafogo. O Botafogo agora saiu do G4 e o Vasco Giovanni, a entrou gente no falou Volta também Redonda. que a superioridade do Flamengo é muito grande, né, em relação aos clubes cariocas. Mesmo perdendo, vamos dizer aí, a gente acabou de falar da Recopa Sul-Americana, o Flamengo e o Palmeiras têm duas equipes além das outras ainda no futebol brasileiro, né? E o time reserva do Flamengo ainda é suficiente para bater no Botafogo. Lembrar que o gol do Flamengo foi a 1 minuto de jogo. Então, o Botafogo teve os outros quase 100 minutos para poder empatar e não conseguiu. Pelo contrário, teve gente expulsa, é, ficou muito nervoso. Eu acho que se o Botafogo tivesse jogado no Rio, talvez o resultado tivesse sido outro. Giovanni, você falou da expulsão agora, depois a gente já vai até pode olhar essa informação. Nos últimos jogos do Botafogo, muitas expulsões, é um time nervoso, hein? É um time absolutamente nervoso. E é um time assim, que, assim não era para estar desse jeito. Não era para estar desse jeito. Mas acho que é muito pilhado pelo técnico. O técnico português Luiz Castro é um técnico assim, mais ou menos igual o Abel na beira do campo, né? Um técnico absolutamente nervoso. Mas, cara, parte também do noticiário do Botafogo, né? O Botafogo tem sido uma SAF, só que parece que tá com problema, tá com alguns problemas essa SAF aí. E o certo seria o seguinte: o Botafogo tá um pouco se lixando para o Campeonato Carioca. O que ele está querendo mesmo é o campeonato, é a Copa Sul-Americana. Mas agora ele complicou na tabela. Inclusive, a gente vai ver a tabela daqui a pouco. Complicou na tabela, né? Vamos passar para os outros jogos aqui. Tivemos o Fluminense 3-0 em cima da Portuguesa. O jogo foi na Band. Ô, Giovanni, será que o Cano fez gol de novo? Só dois. Ah, mas todo jogo o homem tá marcando, hein? Todo jogo. Ah, cara, o cara é foda, né? Mas também em cima da Portuguesa até eu marco. Problema nenhum. Germancano marcou 2 vezes e o Keno fez o terceiro. O Fluminense está bem encaminhada a classificação do Fluminense. É, igual você falou, também a gente não pode pesar esse jogo, por exemplo, contra a Portuguesa, em comparação a um jogo que teremos no Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense vem com um time até razoavelmente bem montado, né? No caso, o Fluminense no caso, o Fluminense ele está preparando também para a Libertadores, né? E vamos lembrar que teve a contratação agora do Marcelo, né? Então, ainda é um time que está Boa encorpando contratação, ainda. né? Ainda é um time que Apesar está da encorpando idade, ainda. o Marcelo é uma boa contratação. Eu acredito que ainda deve atuar um pouco num bom nível no futebol brasileiro aqui ainda. Ah, com certeza, com certeza. Mas é um time que ainda está encorpando ainda o Fluminense. Apesar de estar aqui com 19 pontos na tabela, eu acredito que a classificação do Fluminense está bem encaminhada, porque nós vamos ter um Volta Redonda com 16, tem Botafogo 16 e o Vasco 17. Só que aí o Vasco tem o Flamengo, tem um jogo contra o Flamengo. O Fluminense já não tem mais clássico. Então, É, ao que tudo nessa indica, situação atual, depois a gente vai debater a tabela aí, Giovanni, mas tá embolado, viu? aliás, perdão, o Fluminense tem um clássico com o Flamengo na última rodada, né? Então, ao que tudo indica, na próxima rodada ele já consegue a classificação dele tranquilamente. Agora vamos passar aqui para o jogo que era Clássico. o jogo-chave. Bangu e Volta Redonda, 4-0 para o Voltaço. Jogo que tirou o Botafogo da zona de classificação. Era um confronto direto ali, né? Um estava em É um quinto, outro estava balde em de água sexto. fina aqui do Bangu também, né, Giovanni?
Bangu agora tá fora. Esse jogo, a princípio, interessava 100% ao Vasco, né? Sim, interessava ao Vasco, o Vasco jogou depois, inclusive. Então o Vasco já jogou sabendo o resultado. Agora complicou o Botafogo. Essa é a verdade. Complicou o Botafogo. Mas O enfim, Volta Vasco também vai Redonda ter mostra, um confronto contra o Flamengo ainda, né? sim, no E fim de pega o semana. próprio Bangu na última rodada também, né? É, sim. O time do Volta Redonda mostrou que tem força agora. Sim. Mostrou que ele é a quinta força do Finalmente, Rio. né? De novo, né? Finalmente, né? A maior força do interior, né? A gente vinha falando Finalmente, aí pelo investimento, né, na cidade do Aço aí, né? sim. Finalmente mostrou força e finalmente está mostrando força no Campeonato Carioca, né? Depois de muito tempo, o Volta Redonda volta a figurar ali entre os grandes, mas não acredito que vá chegar na final, não. Até porque tudo indica que ele vai enfrentar o Flamengo em caso de passar de fase, né? Bom, A gente falou que esse jogo favoreceu o Vasco. E o Vasco? O que falar do Vasco? finalizando, o Vasco venceu o Lanterna Boa Vista 4-1. O Vasco está encorpando agora, hein? O Vasco está encorpando agora. O time já não é um time fragilizado que era em rodadas passadas, agora é um time mais forte, um time mais equilibrado, mais veloz. Mostrou isso no clássico contra o Fluminense, apesar de perder, mas jogou melhor que o Fluminense. E agora venceu o Boa Vista 4-1, fez o dever de casa. Fez o que E precisava fazer, né? você está falando do Cano, ou Pedro Raul também, né? Dois gols do Ah, Pedro mas Raul. todo jogo marca também, né? Todo jogo marca também. Então, mas assim, Boa Vista também até nós marcávamos, né? Tá certo. Boa Vista tem 2 pontos só em 9 jogos. É um time Aí fica absolutamente, difícil do time vir disputar alguma coisa, né? exatamente. E a classificação aí, só Vamos para a gente passar finalizar o Carioca, Giovanni. a classificação daqui a pouco, a próxima rodada. Classificação Flamengo 23 pontos, já está classificado, né? Porque só tem mais 2 jogos e o Volta Redonda que é quarto pode chegar só em 22. Então o Flamengo já está matematicamente classificado. O que o Flamengo pode garantir na próxima rodada é o título da Taça Guanabara. Se ele ganhar o jogo dele, que é contra o Vasco, ele mantém os 4 pontos ou amplia em cima do Fluminense e aí ninguém chega no Flamengo nessa primeira parte. O Flamengo ganha mais uma vez a Taça Guanabara nesse sentido. Fluminense segundo 19 pontos. Para mim já está encaminhada essa classificação do Fluminense. Eu acho muito difícil o Fluminense ficar de fora, principalmente que fim de semana ele tem um adversário menor, né? O Vasco 17 pontos. O Vasco ainda corre risco porque pega o Flamengo agora e ainda pega o Bangu. Vai que o Bangu ganha, tem uma sobrevida, né? É que o Bangu pode vencer nessa 10ª rodada, tomar um fôlego para vir para cima do Vasco, né? Exatamente. E o Volta Redonda, quarto colocado, 16 pontos, tirou o Botafogo da zona E de a vantagem é que o classificação. Volta Redonda agora passa a depender só das suas forças também, né? Ele passa o Botafogo, passa a depender só das suas forças, exatamente. E ele passa o Botafogo em número de gols marcados, porque o número de vitórias é o mesmo e o saldo de gols é o mesmo. Então, 18 gols marcados contra 11 da equipe do Fogão. Quem pega quem na próxima rodada? Então, calma, aí lá no rebaixamento, o nosso Boa Vista com 2 pontos e o Resende com 4, cada um fazendo uma força excessiva para cair, só que o Boa Vista está fazendo uma força maior, né? Aí Vamos para a embaixo tá próxima feia a rodada, situação. penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, temos Português e Audax, aí valendo lá embaixo, né? O Audax ali no meio, mas o Audax já tá tranquilo. Madureira e Volta Redonda. Ó, Volta Redonda joga em Madureira, sábado, três e Valendo a meia, classificação, né? valendo a classificação. O Pro... azar do Bangu é que ele pega o Vasco na última rodada, que seria um adversário direto, mas ele pega o Fluminense já nessa agora, né? Exatamente. Bangu e Fluminense. Não, vamos ver onde vai ser esse jogo. Eu acho que vai ser. Ah, vai lá, Brasília. Estádio Nacional de Brasília. Bangu e Fluminense.
Quem quiser acompanhar o Campeonato Carioca pode mudar para o Distrito Federal. Pode comprar o ingresso lá no Mané Garrincha. Bangu e Fluminense na Band, né? 4 horas da tarde, sábado. E também na Band o clássico Flamengo e Vasco, domingo 6h10 no Maracanã. Esse jogo pode dar o título, como você colocou, para o Flamengo, o título simbólico aí do primeiro turno, que agora é a Taça Guanabara, né? Sim, Mas pode complicar a vida do Vasco também, né? pode complicar a vida do Vasco. Ou O classificar Vasco, o mais uma Vasco vez, ou complicar a vida dele, né? o Vasco, mais uma vez, joga no último jogo da rodada. Só para dar um ponto aqui, Resende e Botafogo, 4 horas da tarde, Botafogo precisando ganhar. Mas o Resende é o vice-lanterna, né? O Resende é o vice-lanterna, 4 Se o pontos. Botafogo não for com todo aquele nervosismo pro jogo, pode buscar sim uma vitória, né? Provavelmente o Botafogo deve jogar no Kleber Abade ou em Volta Redonda, quer ver? Olha lá, Kleber Andrade e Cariacica. Ou é Brasília ou é Cariacica, o meu caro Saraiva. O Campeonato Carioca tá difícil, viu? E, Vamos mudar aí. enfim, é isso. Tem Boa Vista e Nova Iguaçu valendo aqui o rebaixamento para Boa Vista, né? Muito bem, esse foi o Campeonato Carioca. Não tem nenhum jogo na Casa da TV essa rodada, hein? Nenhum jogo. Todos na Band Esportes e na Band. É isso. A expectativa maior aqui é para Flamengo e Vasco da Gama, 6h10 da tarde de domingo. O jogo valendo tudo para o Vasco e para o Flamengo valendo a taça, já que o Flamengo já se classificou, né? O jogo mais importante, eu acho, da rodada carioca. Exatamente. Bora para Campeonato Paulista, Saraiva? Vamos falar do que nos interessa. Paulista. Olha que tristeza no Morumbi. 1-0 para o São Bernardo. Vocês zicaram meu São Paulo. Giovanni, esse resultado Vocês- muito nos Você e o agrada. Vinição, vocês zicaram meu São Paulo. Vocês falaram que o São Bernardo ia ganhar. E ganhou. Mas isso era óbvio, Giovanni. São Bernardo vinha numa crescente, vem, né? Como um dos melhores times aí do Campeonato Paulista, não à toa, né? E pegou o São Paulo, que tem um bom time. O São Paulo tem um bom time para essa temporada. E o São Bernardo aproveitou, né? É aquela história: quando um time menor joga com um time grande, a obrigação de ganhar é do grande. O São Bernardo se usou, se valeu dessa situação, jogou tranquilo o seu futebol e mais uma vez foi superior e pontuou 3 pontos Só para o Campeonato lembrando, Paulista. só lembrando que essa rodada é a penúltima rodada. Vamos ter a última rodada no domingo, né? Todos os jogos no mesmo horário, 4 horas da tarde, domingo, 5 horas, no dia 5 de março, né? São Paulo, não tem muito o que falar de São Paulo, não, cara. São Paulo, a verdade é o seguinte, São Paulo já jogou classificado e eu acho que meio que relaxou, entende? Acho que meio que relaxou e, enfim, São Bernardo foi lá, ganhou e vai disputar com o Palmeiras aí a primeira posição geral. Por falar no Palmeiras, Palmeiras fez o dever de casa, né? Venceu o Ferroviária 2-1, Ferroviária que briga lá contra o rebaixamento. E Palmeiras está um ponto à frente aí na classificação geral. O Palmeiras nesse jogo aí jogou para o gasto, né, Giovanni? Fez só o que precisava e até já com a classificação já garantida, né? Meio que parece É, que já deu aquela tirada do pé, vamos assim dizer. Lógico, levou a partida com toda a seriedade necessária, mas também não se aprofundou tanto a buscar um placar, né? sim. O Palmeiras venceu o Ferroviária 2-1. Acho que tá tudo ok, né? Tudo certo nesse Já jogo era aqui. o placar, já era de O- esperar, talvez um placar mais expressivo, mas essa desaceleração já da equipe palmeirense, já com a classificação garantida. Justamente, classificação garantida. Palmeiras tem 27 pontos, um ponto a mais que São Bernardo. Só os dois podem ali disputar a primeira classificação geral. Lembrando que os dois vão se enfrentar na próxima fase, assim como já tem duelo também confirmado, que é São Paulo e Água Santa. O Água Santa ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto e classificou também no grupo
do São Paulo é o confronto do São Paulo na próxima fase. Não sabemos ainda se vai ser em Diadema ou se vai ser no Morumbi. Morumbi que está trocando o gramado lá. Pode ser que esse jogo vá para o Allianz Parque, né? Naquela O troca que fez estádio com o do Palmeiras. Diadema é bastante criticado, né? Sim, mas Mas o o Água Palmeiras Santa, vai para honrar jogar o em Abel, Diadema, ele reclamou tem que muito. passar em primeiro do grupo. Ele tem que passar em primeiro do grupo. Ele ainda está em segundo ainda, mas está nos critérios lá de desempate. Bom, vamos falar aqui do clássico Santos e Corinthians, 2-2. Corinthians fez 1-0, o Santos empatou, depois o Corinthians fez 2-1 e o Santos num pênalti que, segundo os corintianos, não foi, e o VAR deu. O Santos empatou 2-2 e tá tudo certo. O Corinthians já está classificado em primeiro do grupo dele. Ô, Giovanni, eu achei que o Corinthians jogou melhor nessa partida. Teve a iniciativa, mesmo não sendo mandante da partida, teve iniciativa, abriu duas vezes, esteve à frente duas vezes no placar. Então, destaque meu nessa partida vai para o Gil, que embora não tenha marcado um gol aí, né? O Yuri Alberto e o Roger Guedes marcaram os gols, mas ambos com os passes e a participação do Gilberto, né? O nosso Gil. É, Gil, Gil, zagueirão Gil. E o Santos fez o primeiro ponto em clássicos esse ano. Perdeu os dois primeiros para o São Paulo e para o Santos, né? Não, para o São Paulo e para o Palmeiras, perdão. E agora empatou com o Corinthians, quase perdeu o terceiro. Ou seja, o Santos pode se preocupar aí com o Campeonato Brasileiro. Com Pode se certeza. preocupar, O sem dúvida. time está bem ruim para disputar um campeonato brasileiro. Bom, vamos voltar aqui, lembrando que tivemos também Bragantino. Vamos pegar aqui. Bragantino venceu 5-1 o Ituano. Finalmente, hein? Aleluia! Deslanchou agora, né? Finalmente, quando Finalmente precisou, agora na reta decisiva, resolveram jogar. resolveu jogar. E o Ituano tá brigando lá contra o rebaixamento. Não era para estar, mas tá. Situação E a delicada do Ituano. Portuguesa, lanterna da competição, empatou com o São Bento, o jogo que não podia empatar, tinha que ganhar. E a É, os Portuguesa dois brigando lá embaixo, né, Giovanni? vai para a última rodada precisando ganhar e passar dois times. Daqui a pouco a gente bota. Vamos botar a Esse classificação aqui jogo era um agora? jogo de 6 pontos, né, Giovanni? Precisava ter ganhado. Exatamente. Não adianta nada ganhar do Red Bull Bragantino e não ganhar do São Bento, né? Pois é, vamos passar aqui a classificação agora. Classificação de grupos primeiro. Bragantino, grupo A, 17 pontos. Ainda não está classificado. Aliás, está classificado sim, por conta do número de vitórias. Bragantino já está classificado no grupo A. Tem 5 vitórias contra 3 do Santos. O Santos só pode chegar em 4, só tem mais um jogo. Botafogo, Ribeirão Preto, 14 pontos, joga contra o São Paulo. E o Santos, terceiro colocado, 14 pontos. O Santos ainda consegue brigar por uma vaga na segunda fase. E a Inter de Limeira está eliminada com 10. No grupo B, já definidos, São Paulo e Água Santa, a próxima fase, 20 pontos cada um, só precisa saber quem é que vai passar em primeiro ou não, né? E o Mirassol, o terceiro colocado com 15, o Mirassol já está. Mirassol e Guarani já estão tranquilos no campeonato. Grupo C, Corinthians já classificado, 19 pontos, e ele vai enfrentar três times, um desses três times que estão brigando contra o rebaixamento. É dose ou não? Giovanni, isso aí é sorte de time campeão, viu? Pois é, São Bento, 10 pontos, está brigando contra o rebaixamento, Ituano, 9 pontos e Ferroviária, 8 pontos. E no grupo D, Palmeiras 27, São Bernardo 26, já definido aqui, eles vão disputar o primeiro lugar geral. Santo André 14, já está de férias. E a Portuguesa com 7 pontos, brigando aqui contra o rebaixamento ainda. Bom, na próxima rodada, temos um jogo que não será televisionado, que é simplesmente São Bernardo e Água Santa. São Bernardo e Água Santa não vai ter transmissão, mas estamos fazendo o registro aqui para vocês poderem acompanhar no radinho aí de São Bernardo, com certeza. São Bernardo tá brigando com o Palmeiras lá, né? E aí na próxima rodada, vamos correr aqui que o tempo já está curto. Temos aqui no Cadê o Jogo?
vocês, nesses quartejamentos de emissoras aqui, vamos mostrar onde vai passar os jogos. Todos os jogos, domingo, 4 horas da tarde. É a última rodada, então tem que ser tudo junto. Botafogo e São Paulo na Record. Botafogo e Ribeirão Preto, São Paulo. São Paulo já classificado, querendo o primeiro lugar do grupo. E o Botafogo querendo classificar no grupo do Santos, né? Para pegar o Bragantino. Paulistão Play, Record e Premier. Corinthians e Santo André. Um amistosão de luxo aí para você, ô Saraiva. Corinthians já classificado, Santander já eliminado. Já eliminados. Paulistão Play, YouTube e Premier. Ferroviária e Inter de Limeira brigando, duelo direto aqui lá embaixo, hein? Ferroviária Inter de Limeira, Paulistão Play e Premier. Guarani e Palmeiras também valendo o primeiro lugar para o Palmeiras. O Guarani já está tranquilo no Premier. Ituano e Santos. Ituano brigando contra o rebaixamento, Santos pela classificação na TNT e na HBO Max. E Mirassol e Portuguesa, a Portuguesa brigando contra o rebaixamento vai estar no Premier, e São Bento e Red Bull Bragantino no Paulistão Play, TNT, HBO Max, Premier, enfim. Vamos para a classificação geral aqui, para a gente entender, é rapidinho. Palmeiras em primeiro lugar, 27 pontos, São Bernardo segundo, 26. Um dos dois vai passar em primeiro lugar geral. E aí quem passar em primeiro lugar geral joga todas as fases em casa, né? Se continuar pontuando também. São Paulo terceiro com 20, Água Santa em quarto com 20. Por isso que ainda não definiu se é no Morumbi ou se é em Diadema o próximo confronto, a próxima fase do São Paulo e do Água Santa. Corinthians 19 pontos. O Corinthians é importante pontuar para ver a semifinal, né? Se ele jogar contra o São Paulo, ele pode jogar na Neoquímica Arena. Bragantino 17, Mirassol 15 e assim vai. Bom, o Santos é o 10º com 14 pontos, ele ainda pode classificar. E aqui, só Olha que para interessante, finalizar, Evandro. Temos o São Bento em 13º no momento, classificando. pois é, e o Santos em 10º está fora. Ferroviária 15º e Portuguesa 16º na zona de rebaixamento, 8 e 7 pontos. Lembrando que a Portuguesa pode chegar aqui na pontuação do São Bento nos mesmos critérios de desempate, por isso que o São Bento aliás, por isso que o São Bento está ainda nessa matemática aqui. Meu caro Saraiva, brigadão e Obrigado. Fique com Deus. próximo programa aí a gente se vê. Em breve. Até mais. Com Deus. Mais, falou.